Oi, pessoal, bom dia. Hoje, nessa disciplina de Química, a gente vai estudar Química 2, volume 2, módulo 10, Termoquímica, conceitos, gráficos e equações. Então, nessa aula, a gente vai ver um pouquinho dos conceitos iniciais de termoquímica, entalpia padrão e equação termoquímica. Conceitos iniciais. Termoquímica. A termoquímica nada mais é do que o estudo da energia desenvolvida de uma reação química. Então, para que uma reação ocorra, é necessário que a gente absorva ou libere energia para aquilo ali acontecer. Então, para o reagente se transformar em produto, então a gente precisa absorver energia ou liberar energia. Em qual forma a gente faz isso? Na forma de calor. Tá? Então, calor vai ser considerado a transferência de energia térmica entre dois corpos com temperaturas diferentes. Então, observa a figura abaixo. A gente tem dois corpos. Quando a gente encosta esses dois corpos, vai ocorrer uma transferência de calor de um corpo para o outro, até que eles entrem em equilíbrio térmico. O que seria isso? Até que os dois tenham a mesma temperatura. Energia interna nada mais é do que a soma das energias que tem dentro de uma substância, tá? A volume constante. E entalpia vai ser também a soma das energias que tem dentro dessas substâncias, só que a pressão constante. Entalpia padrão de uma substância. Então, a gente viu que a entalpia nada mais é do que a soma das energias que tem no interior daquela substância a uma pressão constante, tá? Então, vai existir alguns fatores que vão influenciar nessa variação dessa entalpia, como, por exemplo, a temperatura, a pressão, o estado físico, o número de mols, a variedade alotrópica desse composto, tá bom? E o que seria entalpia padrão? A entalpia padrão nada mais é do que a forma mais estável de uma substância nas condições normais de temperatura e pressão, que seria 25 graus Celsius e 1 atm, tá? Então, se todos esses reagentes e produtos estiverem no estado padrão, a variação da entalpia vai ser indicada pelo símbolo ΔH0. Então, esse grauzinho que está ali, ele está justamente representando que aquela entalpia está na forma padrão, que seria 25 graus Celsius e 1 atm. Tudo bem? Então, adotou-se para todas as substâncias simples nas condições normais de pressão e temperatura. Então, qualquer substância simples dentro de uma reação vai ter uma entalpia padrão igual a 0, tá? Então, a gente não vai considerar o valor da energia ali. Então, quando a gente tiver substâncias simples, a entalpia vai ser igual a 0, tudo bem? Então, por exemplo, ou quando a gente tiver, por exemplo, alótropos. Então, o alótropo mais comum também vai ter entalpia 0, por exemplo. Então, a gente tem o oxigênio, ele possui duas formas de alótropos, que seria o gás oxigênio O2 e o ozônio, que seria o O3, tá? O gás oxigênio é mais comum que o ozônio, então o gás oxigênio vai ter entalpia padrão 0 e o ozônio já vai ter um valor específico de temperatura que vai ser de entalpia que vai ser diferente de 0. Tudo bem? Então, substâncias que apresentam entalpia padrão diferente de 0, geralmente são substâncias compostas ou os alótropos que são mais abundantes são menos comuns, tudo bem, no planeta. Equação termoquímica. É aquela na qual são informados a variação de entalpia envolvida na reação e os fatores que vão afetar a variação daquela energia, tá? Então, a equação química nada mais é do que a equação, uma reação química de formação ou de combustão ou de neutralização, etc. E ele vai estar informando qual é a energia envolvida naquele processo, tá? E energia que vai ser absorvida ou liberada para aquele processo ali acontecer, tá? Então, essa equação aí anterior, por exemplo, essa a gente tem a formação do CO2, a gente tem essa formação a partir do carbono grafite, do gás oxigênio, tá? Então, essa equação, na verdade, ela está mostrando que em um mol de grafite com um mol de oxigênio, se estiver na temperatura de 25 graus Celsius e 1 atm, vai liberar uma energia no valor de 394 kJ. Tudo bem?
Então, qual seria a entalpia, por exemplo, o que a gente viu da entalpia padrão? A entalpia padrão do carbono grafite e a entalpia padrão do gás oxigênio seria igual a zero, porque eles são substâncias simples, tá? Então, a equação termoquímica seria aquela equação química, que seria a equação da reação, junto com o calor, que seria a energia que está envolvida naquele processo, ou ele vai ser absorvido ou ele vai ser liberado, mas vai ter ali o valor da energia daquela reação. Agora nós vamos continuar na disciplina de Química 2, tá? Volume 3, módulo 11, Termoquímica, entalpia das reações, processos endotérmicos e exotérmicos. Eu escolhi continuar na Química 2 porque é meio que uma continuação do conceito. Então, para não ter uma quebra de raciocínio, a gente vai continuar nessa disciplina e na próxima aula a gente estuda Química 1, tudo bem? Então, nessa aula a gente vai estudar entalpia das reações, a entalpia de formação, a entalpia de combustão, a entalpia de neutralização, o que são reações endotérmicas e o que são reações exotérmicas. Entalpia das reações químicas. Então, a gente tem uma reação de A mais B, formando C mais D. Então, o que tem antes da seta é o reagente, o que tem depois da seta é o produto, tá? Então, como é que a gente faz a medida da entalpia dessa reação? O ΔH, que seria a variação de entalpia, nada mais é do que o H de formação do produto menos o H de formação do reagente, tudo bem? Ou o H de final, que seria o do produto, ou o HI, que é de inicial, que seria o do reagente. Geralmente, esse ΔH, que seria a variação de entalpia, é dado em Joule, tá? Só que em alguns exercícios pode parecer em quilocaloria. Por exemplo, em qualquer tabela nutricional de alimentos, se você for reparar, às vezes vem escrito em quilocalorias o que está ali atrás, tá? Então, por exemplo, a energia que você vai adquirir consumindo o produto, geralmente fica escrito em quilocalorias e quilojoules, tá? Então, o que vocês têm que ter em mente? Que 1 cal, que seria 1 quilocaloria, é igual a 4,18 joule. E que 1 quilocaloria, 1 cal, é a mesma coisa que 1000 calorias, tudo bem? Então, geralmente, se vocês forem reparar, cada produto tem sua tabela nutricional, que seria o quanto que você vai consumir de energia se você consumir aquele produto ou uma porção daquele produto ali. Entalpia de formação. Então, vai ser a variação de entalpia na formação de um molde de uma substância a partir de substâncias simples. Então, é quando a gente tem aquela reação de adição que a gente estudou ano passado, quando a gente tem duas substâncias simples, elas vão se juntar e formar um único produto e uma substância composta, tá? Então, se vocês forem reparar, quando a gente tem duas substâncias simples, vocês já sabem que a entalpia delas vai ser igual a zero. Então, a única entalpia que vai ter numa reação de formação, na verdade, vai ser a entalpia do produto, tá? Então, por exemplo, a gente tem o hidrogênio e o oxigênio formando a molécula de água. Então, a entalpia de formação da água vai ser igual a menos 285,8 kJ por mol. O que significa isso? Que a cada 1 mol desse produto, a gente tem esse total de energia sendo liberado. Tá? Então, a gente tem isso também nesse gráfico a seguir. Então, a gente tem a entalpia inicial, que vai ser zero, porque são duas substâncias simples, e tem a entalpia final, que seria a entalpia do produto, tendo um valor de menos 286,6. Entalpia de combustão. Então, vai ser a variação de energia envolvida no processo de combustão de um mol de determinada substância. Então, quando a gente tem uma reação de combustão, a gente sempre tem um comburente, um combustível reagindo, formando CO2 e água para uma reação de combustão completa, tá? Então, por exemplo, a gente tem um combustível, que nesse caso é o metano, o comburente, que seria o gás oxigênio, que vai fazer aquele fogo ali permanecer, formando CO2 e água.
tá? Toda vez que a gente tem uma reação de combustão, a gente sempre vai ter liberação de energia, porque é um processo, por exemplo, se vocês forem colocar a mão, por exemplo, numa fogueira, vocês vão ver que vocês vão esquentar a mão de vocês. E isso é porque está sendo liberada energia nesse processo, tá? Então, nesse caso, o gás oxigênio vai ter entalpia padrão zero, mas a molécula de CH4, que seria do metano, não, vai ter um valor de entalpia. Então, nesse caso, a entalpia de combustão dessa reação equivale a menos 890,3 kJ por mol. Entalpia de neutralização vai ser a variação de energia envolvida em uma reação de um ácido com uma base formando sal e água. Então, a entalpia também de neutralização é a entalpia que vai ter numa reação de neutralização. Então, o que a gente já tinha visto antes, quando a gente tem um ácido, mistura um ácido com uma base, a gente forma um sal e uma água, tá? A gente sempre vai formar sal e água. Então, aí tem alguns exemplos de reações de neutralização e os valores das suas respectivas entalpias, que seriam as energias envolvidas nesse processo dessa reação de neutralização. Então, uma observação. Quando esses reagentes não forem bases ou ácidos fortes, a energia liberada na neutralização será menor. Por quê? Porque parte dessa energia vai ser gasta na ionização ou dissociação desses reagentes. Reação endotérmica. Então, o que seria uma reação endotérmica? A reação endotérmica são aquelas nas quais a gente absorve a energia para aquela reação acontecer. Então, para uma reação química acontecer, ou a gente tem que absorver energia, ou a gente tem que liberar energia para que aquele processo aconteça, tá? Caso contrário, não vai acontecer. Então, uma reação endotérmica é quando a gente precisa absorver energia para aquela reação ali acontecer. Então, por exemplo, cozinhar batata. Para a gente cozinhar batata, a gente não tem que colocar a batata na água e botar no fogo? Então, para a batata cozinhar, a gente precisa que a batata absorva energia, tudo bem? Energia na forma de calor. Então, aquela reação seria uma reação endotérmica, tá? Então, quando você tem uma reação endotérmica, o ΔH, que seria a minha variação de entalpia, vai ser positiva. Então, por exemplo, a gente pode representar essa equação da seguinte forma: reagente mais calor vai ser igual ao produto. Então, por exemplo, lembra que a gente tem aquela reação A mais B? Então, é como se fosse A mais B absorvendo energia e formando C mais D. Tudo bem? Essa seria uma reação endotérmica. Então, toda vez que tiver uma reação endotérmica, o ΔH, quando você for olhar o ΔH da reação, ele vai ser positivo. Então, por exemplo, ó, a gente tem o HCl aqui, o ácido clorídrico, se dissociando, se ionizando, formando H2 e Cl2. Consequentemente, se vocês forem olhar o ΔH, ele está positivo. Então, para que isso acontecesse, para que esse ácido clorídrico se separasse, essa reação precisou absorver energia para aquilo ali. Então, reparem no gráfico, tá? Então, vocês vão ter um reagente e um produto, tá? Para que esse valor de ΔH seja positivo, a energia do produto tem que ser maior do que a energia do reagente. Então, se vocês forem reparar no gráfico, o produto está acima e o reagente está embaixo. Por quê? Porque a energia do produto é maior que a energia do reagente. Tudo bem? Então, esse ΔH vai ser positivo. Agora vamos ver as reações exotérmicas, é o contrário da endotérmica. Então, para que essa reação aconteça, a gente vai precisar liberar energia na forma de calor. Então, consequentemente, o ΔH dessa reação vai ser negativo. Então, a gente tem um reagente formando um produto mais calor. Por que esse calor está depois da seta agora? Porque quando o calor está antes da seta, significa que essa reação precisa absorver energia. Quando esse calor está depois da seta, significa que essa reação precisa liberar energia para aquilo ali acontecer, tá? E o que estaria no lugar desse calor, dessa palavra calor? Seria nada mais do que um número.
que seria o número desse ΔH dessa reação. Então, por exemplo, a gente tem aqui a reação do carbono grafite com oxigênio, gás oxigênio formando CO2, tá? Então, por ser liberação de calor, ao invés de estar assim, ΔH menos 94, estaria CO2 mais 94. O que significa isso? Que essa reação, para acontecer, ela teve que liberar calor, tudo bem? Então, a partir do momento que ela tem que liberar calor, o ΔH vai ser negativo, vai ter um valor negativo, tá? Para esse valor ser negativo, a energia do reagente tem que ser maior que a energia do produto. Se a gente for considerar que a variação de entalpia é medida a partir da energia do produto menos a energia do reagente, para que esse ΔH seja negativo, a gente precisa que o valor numérico do reagente seja maior que o do produto, tudo bem? Então, se vocês forem reparar aqui no gráfico, o reagente está em cima e o produto está embaixo. Por quê? Porque a energia do reagente tem que ser maior que a energia do produto. Então, vamos recapitular. Reações endotérmicas, a gente precisa absorver energia para aquela reação acontecer. E reações exotérmicas, a gente tem que liberar energia para aquelas reações acontecer. E quando a gente, por exemplo, observa as mudanças de estado, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Se vocês forem reparar, toda vez que a gente tem que mudar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, a gente tem que aumentar a temperatura, não tem? Por exemplo, a gente tem o cubo de gelo. Para que aquele gelo passe do sólido para o líquido, a gente tem que aumentar a temperatura. E para que aquela água no estado líquido passe para o estado gasoso, a gente tem que aumentar a temperatura. Consequentemente, é necessário que ocorra uma absorção na temperatura. Logo, esse processo vai ser um processo endotérmico, tá? Então, toda vez que eu tenho que aumentar a temperatura e ter absorção de temperatura, esse processo vai ser um processo endotérmico. Então, tem que absorver energia para aquilo ali acontecer. Agora, quando eu vou passar do estado gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, eu preciso resfriar aquele processo. Então, por exemplo, eu quero que a água passe do líquido para o sólido. O que eu faço? Eu coloco no congelador, porque, consequentemente, aquela água a temperatura vai baixar, vai chegar no ponto de solidificação e vai mudar de estado, tudo bem? Do sólido para o líquido. Então, eu preciso liberar a energia do processo. Então, a partir do momento que eu libero a energia do processo, essa reação vai ser exotérmica. Então, quando eu tenho a passagem do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, é uma reação endotérmica. Quando eu tenho a passagem do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, eu tenho uma reação exotérmica. Exemplo 1. Admitindo-se que a reação se complete no sentido indicado, defina qualitativamente quem está armazenando menor quantidade de energia, os produtos ou os reagentes. Então, se vocês forem reparar a equação, essa equação está liberando calor. Por quê? Reagente é o que tem antes da seta e produto é o que tem depois da seta. Se vocês forem reparar, depois da seta tem mais calor. O que significa isso? Que para que essa reação ocorra é necessária a liberação de energia na forma de calor, tudo bem? Então, esse processo é um processo exotérmico. Processos exotérmicos apresentam um ΔH negativo. O ΔH é calculado como? Como é que é calculada essa variação de entalpia? A variação de entalpia é calculada pela energia do produto menos a energia do reagente. Então, matematicamente falando, para que dê negativo, a energia do reagente tem que ser maior que a energia do produto. Logo, quem apresenta a menor quantidade de energia armazenada seria o produto, porque essa reação é uma reação exotérmica. Exemplo 2. As equações químicas a seguir representam reações de síntese realizadas em diferentes condições para a obtenção de uma substância hipotética XY. Então, ele dá 3 reações ali, 1, 2 e 3. Considere Q1, Q2 e Q3 as quantidades de calor liberadas, respectivamente, nas reações 1, 2 e 3. A relação entre essas quantidades está expressa nas seguintes alternativas. Então, ele quer que você coloque em ordem do que tem menos energia para o que tem mais energia. Primeira coisa que a gente consegue observar, que fala até no enunciado,
é que o calor é liberado. Se o calor é liberado, significa que essas 3 reações são reações exotérmicas, tá? Se vocês forem reparar o reagente, que é o que tem antes da seta das 3 reações, os 3 são exatamente iguais. Os reagentes utilizados são iguais nas 3 reações. Mas então, o que vai tornar essas reações diferentes? Vai ser a energia do produto. Tá, mas como eu sei qual a energia do produto vai ser maior que a outra, tá? Então, a energia, quando for armazenada em um gás, ela vai ser maior do que a energia armazenada em um líquido, que por sua vez vai ser maior que a energia armazenada em um sólido. Então, se vocês forem reparar, a equação 1 é um líquido. Na equação 2, o produto é um sólido. E na equação 3, o produto é um gás. Então, a energia liberada no gás vai ser maior do que a energia liberada no líquido, que vai ser maior do que a energia liberada no sólido. Logo, o Q2 vai ser maior que o Q1, que vai ser maior que o Q3. Eu acho que eu falei alguma coisa errada. Eu botei que eu conto. Bom, gente, esse módulo acaba por aqui. Em caso de dúvidas, entre em contato e não deixem de realizar as atividades propostas, tanto do livro quanto os exercícios enviados, tá bom? Então, bom dia e até a próxima aula!